Fala galera, beleza? Seja bem-vindo aqui mais um vídeo. Eu sou o Alan Guiar e trago pra vocês novidades, tá? De como você pode ter uma renda extra com a internet, velho. E nós estamos seguindo aqui, né, com nossos tutoriais para iniciantes no Bubble. Vocês vão aprender como criar aplicativos e sites sem precisar programar nada, beleza? Então, aqui abaixo eu tenho alguns vídeos, né? Desse daqui, ó, como puxar dados até o sistema simples de login, já é falando sobre os nossos aplicativos em Bubble, beleza? E aqui também, galera, vocês podem estar seguindo, tá? Eu criei um Instagram lá para que vocês possam estar postando suas dúvidas e acompanhando também o dia a dia como programador, né? Assim dizendo, no code, né? Desenvolvedor no code, beleza? Então, logo após a vinheta, já volto aqui com o nosso vídeo de hoje. Vamos lá. Beleza, galera, aqui a gente está com o nosso formulário, né, que a gente fez na primeira aula. Formulário simplesinho, só para vocês entenderem como que funciona, ó. O nome, a idade e a cidade. A gente salva, né, aqui tem uma imagem também, a gente salva esses dados. E aqui embaixo tem a outra aula explicando como que a gente puxa esses dados aqui, tá? Se você não viu, vá no canal aí, que acho que foi a segunda, a terceira aula, não lembro mais. Aqui a gente está puxando dois usuários, eu acho que são os únicos dois que tem no banco de dados, que é o Alan, o João, beleza? E aqui eu botei um botão ver mais, eu ainda não futuquei aqui, não alterei, né? A gente vai fazer isso aqui junto. E eu vou voltar aqui, ó, e eu fiz aqui o seguinte, eu criei um pop-up, tá vendo? Modifique os dados, e aqui eu coloquei autoriza a enviar o e-mail, e aqui a gente vai fazer a mudança com esse toggle, tá? E aqui embaixo tem o radials buttons, que é onde eu botei gênero, que é masculino, feminino e outros, tá? Beleza? Então aqui abaixo, ó, esse ionic toggle tá aqui, ó, é esse daqui. Só que para ele aparecer, você tem que vir aqui em plugins e instalar ionic element, tá? Você vai add plugins aqui, ó, e instala esse aqui, ó, o primeiro, tá? Instalou, ele já vai aparecer para você ali, beleza? Então eu criei um pop-up aqui e eu quero modificar o usuário que eu clicar aqui, né? No caso, se eu clicar aqui, eu vou ver aquelas informações de Alan, e se eu clicar aqui, eu vou ver as informações de João. Então, como que a gente faz agora? Eu já criei o pop-up, você vai vir aqui, ó, pop-up, vai clicar, vai criar aquele pop-upzinho ali, e você vai fazer essa modificação aqui, ó. No pop-up, a gente tem que mandar, né, a informação do usuário em si. Você vê que a gente tem dois usuários, só que quando eu clicar nesse botão, eu quero que o pop-up ele entenda que a informação que eu estou mandando para ele é de Alan, beleza? Então como que a gente faz isso, ó? Aqui a gente já seta como formulário, beleza? Ó, type of content, que as informações elas estão saindo do banco de dados formulário. E aqui, ó, ver mais, a gente vai dar um start workflow, vamos dar um show, beleza? Então você pode vir aqui, ó, em element action show, e aqui você vai abrir o pop-up formulário. Em seguida você abriu o pop-up, né? Em seguida você clica aqui em cima, ele já está te dando, ó, display date em group. O que significa isso? Mandar, né, informações do grupo para aquele pop-up, beleza? Então eu clico aqui, qual que é a informação? Parent group formulário, beleza? Eu quero mandar formulário aqui, ó, que seria esse usuário aqui. Então quando eu clicar nesse botão, o pop-up ele já entende que as informações que eu tenho que mostrar lá é do usuário, tá? Desse usuário aqui. Então vamos fazer um teste. Vou duplicar, não, vou copiar esse dado aqui, ó, modifique, e eu vou puxar a informação, ó, vou puxar, ó, parent group formulário, nome, vou ver quem é que tá ali, vou atualizar aqui, beleza? Vou ver de quem que ele tá puxando, ó, esse daqui é o Alan, então vou clicar, tá puxando aqui do Alan, e se eu clicar aqui, ele tá puxando do João as informações. Vocês podem ver que, ó, tá aqui,
beleza? Ó, só que não tá funcionando ainda, tá? Então deixa eu voltar e apagar isso aqui e colar de novo isso daqui. No banco de dados, pessoal, eu coloquei aqui, ó, no formulário, tá vendo? E eu adicionei autoriza, que no caso será para autorizar enviar ou não um e-mail, do tipo sim ou não, tá? Ele autoriza sim, autoriza não. Então é só isso. E aqui embaixo eu botei gênero. Nesse gênero a gente tem masculino, feminino e outros. Como que eu crio o gênero? Primeiro eu tenho que criar um option sets aqui. Depois a gente vai entrar, vou falar sobre option sets para vocês. E aqui eu criei ó, um gênero, tá? Você pode botar aí gênero aqui. E aqui embaixo eu criei masculino, feminino e outros. Então são essas três opções. Aí eu volto cá para o date, ó, date types. E aqui eu crio ó, um gênero com aqui ó, gênero do tipo gênero, que no caso esse gênero aqui é aquele option sets, beleza? Então beleza, saí aqui. Então no banco de dados já está tudo certo, porém aqui no nosso pop-up vocês podem ver que não tem nenhum botão para salvar. Como assim? Quando eu clicar em escolher aqui, ó, ele vai ter que salvar automaticamente, beleza? A gente pode fazer dessa forma, salvando automaticamente, né? Que vocês vão usar muito isso para não ter que ficar apertando o botão. Ou a gente poderia fazer com um botão aqui. Clica o botão quando esse tag ele estiver check, né? Quando ele estiver checado, e a gente aperta o botão e ia salvar, beleza? Ele ia autorizar. Só que eu quero que ele autorize só dessa forma. Quando eu clico, ele ficou verdinho, ele vai autorizar, beleza? Quando eu clico aqui, ele vai desautorizar. Eu quero fazer isso, fechou? Então vamos lá. Vocês podem ver que ele está abrindo aqui o pop-up, puxando a informação daquele usuário, né? Do usuário da célula. Porém, eu quero vir aqui, eu cliquei no index, vou clicar aqui, ó, e já até tinha criado aqui um ID usuário. Então você vai, isso daqui é um custom stage. Isso aqui é uma variável onde você vai salvar o ID, qualquer coisa que você quiser salvar, do tipo texto ou do tipo número e por aí vai. Isso aqui vocês têm que estudar um pouco para entender. Então cria aí, ó, você vai criar, criei. E quando eu clicar aqui, ó, em ver mais, além de abrir o pop-up lá, ó, o formulário, eu quero salvar o ID daquele usuário em si, do Alan ou do João. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, set, escrevi, set state of elements. Vou vir aqui, ó, no index, beleza? ID de usuário foi o que a gente criou, né, que eu criei lá. O que eu quero salvar? Eu quero salvar um parente grupo formulário ID, ó, único ID. Isso aqui é a identidade do usuário. Vou jogar ele cá para frente, ó, deixar ele como primeiro passo, primeiro step. Então, antes dele abrir o pop-up, ele já vai salvar o ID desse usuário. Eu pego, já salvo o ID de Alan, tá salvo lá, beleza? Tá aqui. Então, agora o que a gente fazia? A gente vai vir no workflow. E aqui eu já tinha criado, eu vou apagar isso aqui. Vou clicar aqui, ó, do zero, general. Se essa condição ela for verdadeira, então eu vou clicar aqui. Quando que eu vou mudar aqui, ó, a cor, deixar um verde. Every time, quando que eu quero que isso aconteça? Todo tempo. Então, em todo tempo, se eu fizer essa ação, ele vai executar aqui. Quando que eu quero que isso aconteça, velho? Eu quero que isso aconteça quando, ó, Togia é o nome, tá vendo aqui? Já apareceu a imagenzinha. Então, check. Quando aquele tag lá ele for marcado como check ou marcado como ele vai ficar verdinho, né? Eu quero que a gente faça uma modificação no formulário, beleza? Então, ó, vou entrar aqui, date, make change. Eu quero do search for formulário, aqui, ó. Eu quero modificar um formulário, mas qual formulário que eu quero modificar? Eu quero modificar o formulário de Alan. Eu não quero modificar o formulário de João. Então eu vou vir aqui, ó, e vou adicionar uma nova constraint, né, que é uma nova regra. E eu vou pegar o ID. Eu quero que esse formulário, o ID dele seja igual. Se lembra que a gente salvou um ID agora, quando a gente clicou naquele botão? Ele fica onde? Index, ó, index, ID do usuário.
Então, eu quero que esse formulário ele contenha o ID que eu salvei, beleza? O ID de Alan. Então, eu só vou fazer essa modificação em Alan, eu não vou fazer em João, beleza? Então, eu venho aqui, ó, e marco First Item, porque só tem um usuário. Então, ele vai me buscar o primeiro item de um usuário só com aquele ID único. Não tem outro usuário com o mesmo ID. Eu quero que modifique o quê? Eu quero que modifique, autoriza, eu quero que ele autorize. Aqui, ó. Beleza? Então, quando ele for marcado, o check for marcado como sim, ele vai ser autorizado. Beleza? Então, eu vou clicar do lado direito aqui, vou copiar, venho aqui, ó, e colo. Beleza? Esse daqui é a cópia. Então, quando tog a is ele não é checado, ele não é verde, né? Não, eu quero que ele desautorize. Então, ó, aqui a gente não precisa marcar mais, eu só vou marcar como não. Beleza? Então, ó, eu vou vir aqui no banco de dados. Aqui, ó, Alan, esse aqui é o de baixo, você pode ver que não tem nada aqui, ó. Vamos fazer o nosso teste aqui. Então, eu vou clicar aqui em ver mais. Tá desmarcado, né? Então, eu vou clicar aqui, ó. Autoriza. Vou voltar no banco de dados. Vou dar um refresh. E ele marcou como yes. Tá vendo? Tá autorizado. Vou desautorizar. Cliquei. Vou dar um refresh date. E ele tá desautorizado. Então, não precisa você clicar em nenhum botão para que ele faça isso, né? Além de marcar aqui. E aqui, galera, ó. Esse daqui a gente não marcou ainda. A lógica vai ser a mesma. Só que antes da gente fazer essa lógica aqui, eu vou clicar em formulário. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar uma condicional. Então, ó, quando o parent group formulário autoriza ele for yes, esse elemento, o status dele vai ser check. Aqui, ó, tá vendo? Eu vou copiar, vou colar aqui embaixo, e quando o autoriza for não, ele vai ser um check. Então, toda vez que eu abrir esse pop-up ver mais e o banco de dados, né, do usuário Alan for checado, ou de qualquer outro, ele vai estar marcado como sim, se for autorizado. Beleza? Se não, ele vai estar marcado como não. Fechou? Agora, vamos lá. Eu quero, no workflow aqui, eu vou fazer outro desse aqui. Ó, quando every time, esse aqui eu vou botar orange, né, o laranja. A gente está trabalhando agora com Radial Buttons. É esse aqui, ó, é o Radial Buttons, aqui, ó. Vamos lá. Então, quando Radial Buttons, a gente tem apenas 3 opções, beleza? Homem, mulher e outros. Então, value, que é o valor, for masculino, tá? Que é homem, masculino. Quando ele for masculino, eu quero fazer, aí aqui a gente pode copiar isso aqui, ó, do formulário, ó, make, a gente copia, cola aqui, ó. Aqui a gente apaga. Eu quero que o gênero seja masculino, beleza? Então, quando o Radial Buttons for masculino, eu quero que ele seja masculino. Aí eu vou copiar e vou repetir. Quando Radial Buttons Velon for feminino, eu quero que seja feminino. E repete mais uma vez. Quando for outros, eu quero que seja outros. Beleza? Lembrando que como eu copiei daqui, ó, do que já estava funcionando, então aqui ele já está me puxando formulário único, ID, tudo certinho, beleza? Então a gente vai aqui, ó, nós vamos. Vou voltar aqui no banco de dados. Pode ver que gênero aqui, ó, não está marcado como nada, beleza? Então aqui, ó, vamos ver mais. Então, ó, você viu que ele está desmarcado aqui. Deixa eu só olhar isso aqui, ó. Ele está como não, por isso que ele entrou desmarcado. Se eu marcar aqui, ó, marquei, eu vou atualizar a página, tá bom? Vou atualizar a página, vou voltar, ele vai estar marcado como sim, porque no banco de dados, ó, vou dar um refresh, ele está como sim, beleza? Então, eu quero que eu sou do tipo masculino, então vou colocar aqui, ó, tipo masculino.
Aí eu venho aqui ó, no banco de dados, dou um refresh, já marcou como masculino, beleza? Se eu mudar para feminino, eu vou dar um refresh no banco de dados e ele vai mudar feminino, beleza? Então, dessa forma aqui que funciona. Vamos ver aqui João. João, você pode ver que está marcado como não aqui, ó, porque ele não tem nada ainda. E o João, opa, saiu aqui, peraí. João, vou botar do tipo outros. Eu vou marcar aqui. Então, João, vou atualizar do tipo outros e ele autoriza, beleza? Não vou fazer mais nada aqui, senão a aula vai ficar muito grande, beleza? Mas basicamente é isso aí. Como você mexe com o Toggle e Radeon Buttons sem você ter que apertar um botão para poder, né, salvar, no caso, um botão desse aqui, apenas mesmo marcando e desmarcando aqui, beleza? Então tamo junto, valeu!